Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos aqui na nossa aula. O meu nome é Helena Murilo. Eu sou professora da Escola Dominical na minha igreja, aqui na Assembleia de Deus em Belo Horizonte. Estou aqui para realizar um desejo do meu coração, um desejo já antigo que eu tenho. Já há alguns anos eu sonhava em poder gravar aulas da escola dominical, gravar vídeos com conteúdos relacionados à escola bíblica dominical e postar num canal, postar num grupo. Eu cheguei a criar um grupo no Facebook sobre a escola bíblica dominical, mas acabei não tendo coragem de gravar nada, de postar nenhum material exclusivamente meu lá, por não me sentir capacitada, né? Não me sentir ainda qualificada para fazer esse trabalho. Eu acompanho muitos mestres da escola bíblica dominical na internet, o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, que era um mestre mesmo grande da escola bíblica dominical, porque eu nutria uma profunda admiração e respeito. Tem o professor Dr. Caramuru, Evangelista Caramuru, que é um homem também abençoado de Deus, que eu acompanho todos os seus vídeos, pastor. Que Deus venha abençoar a sua vida, os seus ensinamentos têm me edificado, têm me feito crescer em conhecimento da palavra de Deus, têm edificado a minha fé, a minha vida e a vida da minha família. Eu sou casada, meu esposo também está na casa do Senhor, é um homem de Deus. Tenho 3 filhos maravilhosos, Gabriel de 28 anos, Mateus de 19 anos e a Estherzinha de 12 anos, que é a nossa caçula, que é uma menina abençoada por Deus, que está ali na casa do Senhor, também trabalhando, fazendo a vontade de Deus. E juntas, eu, ela e meu esposo, louvamos, servimos a Deus na Assembleia de Deus. Eu não me sinto ainda, como eu já disse, com sabedoria para fazer esses vídeos, mas eu estou fazendo pelo Espírito Santo de Deus. E Ele que me deu ousadia, me deu espírito de ousadia e não me deu espírito de temor. E hoje eu tomei posse dessa bênção, dessa ousadia que Deus me deu e resolvi fazer a gravação desse vídeo. E para honra e glória do nome do Senhor, eu sei que vai ser bênção na minha vida e vai ser bênção na toda a vida que for alcançada por esse vídeo, será edificada para a honra e glória do nome do Senhor. Estou aqui me colocando à disposição para ser usada como canal de bênção na vida de vocês, na vida de todo aquele que tiver a oportunidade de assistir essas aulas. Vamos dar início então. Na verdade, hoje não será uma aula. O que eu farei aqui será uma reflexão, uma breve reflexão a respeito da revista da Escola Dominical do 4º trimestre de 2020. Fazer um panorama, né, dessa revista, porque ainda não iniciaram as aulas, né? A gente ainda tem a última aula do 3º trimestre, então a partir da semana que vem eu estarei aqui postando toda semana o vídeo com alguns dias de antecipação para que nós possamos aprimorar, né, enriquecer um pouquinho mais o nosso estudo para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical do domingo. A nossa revista está sendo repetida agora, a revista do 3º trimestre, estudaremos novamente. Devido à pandemia, algumas igrejas acabaram suspendendo as aulas da Escola Bíblica Dominical. Algumas conseguiram fazer a transmissão online. Eu, inclusive, tive dando aula online para as minhas alunas em casa. Eu sou professora do grupo de mulheres, né, da minha igreja, professora das irmãs, para a honra e glória do nosso Senhor, com muito orgulho. É um trabalho que eu faço com muita alegria. Meu coração está nisso. Nessas horas eu acredito mesmo, eu tenho convicção mesmo que cada um de nós tem um chamado, porque é um trabalho que eu faço com tanta alegria, com tanta satisfação. Eu me preparo, eu estudo, eu busco conhecimento com muita alegria. Para mim não é sacrifício dar aulas na Escola Bíblica Dominical, muito antes, é uma honra para mim estar inserida nesse meio do ensino, seguindo os passos de Cristo Jesus. Porque Jesus, em primeiro lugar, acima de tudo, o seu ministério aqui na terra foi de mestre, foi de professor, foi de ensinador, né? Ele esteve aqui para ensinar as suas palavras, ensinar sobre a salvação, sobre o seu reino. A cura era uma consequência, né? A libertação era uma consequência, mas ele esteve aqui em primeiro lugar como mestre, né? Como ensinador da palavra de Deus. E é esse ministério
que muito me alegra, e é com humildade que eu exerço ali na minha igreja, e é com humildade também que eu quero fazer esse trabalho aqui, na presença do Senhor, né? Para que vidas possam ser edificadas para a glória de Deus. A revista do quarto trimestre, ela vai falar sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós vamos estudar sobre o livro de Jó, sobre o sofrimento de Jó, sobre a restauração da vida de Jó. E esse livro é um livro que ele já inicia. A gente, quando fala em Jó, a gente já pensa no quê? Em polêmica, porque é um livro extremamente polêmico, é um livro peculiar. As peculiaridades do livro de Jó a gente não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. E também as interpretações dadas a esse livro é difícil da gente encontrar na Bíblia. Nós costumamos exaltar o nome desse homem porque ele tudo sofreu e em momento algum ele blasfemou. Muitas pessoas interpretam isso de maneira errada e falam, mas Jó murmurou, Jó reclamou, né? Que Jó falou e que Jó realmente fez uns questionamentos mesmo, e dentro do direito dele, porque ele vasculhava a própria alma, ele vasculhava o seu coração, e ele não achava ali nenhuma falha, ele não achava nenhum erro ali. Então, quando nós estamos agindo dentro daquilo que nós acreditamos ser justos, é difícil mesmo a gente concordar que venha sobre a nossa vida um sofrimento. Até porque nós temos uma crença que a nossa justiça pode ser comparada à soberania de Deus. Muitas vezes nós esquecemos daquele versículo que está escrito lá em Isaías 54, no versículo 6 de Isaías 54, que diz que todas as nossas obras são como trapos de imundícia. Então nós costumamos comparar a nossa justiça com a justiça soberana de Deus, né? Muitas vezes nós achamos que por sermos bons cristãos, por fazermos boas obras, por sermos piedosos, por tentarmos amar o nosso próximo, por não aborrecer os nossos inimigos, então nós somos merecedores da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas as nossas obras, nossas justiças são como trapos de imundície para Deus. Nós só podemos merecer, jamais merecer, nós só podemos receber a misericórdia, a bênção de Deus através da graça. Porque pela graça nós somos salvos. Para que nós não venhamos gloriar, né? Vangloriar das nossas obras. A salvação ela não vem pelas obras. Então, por isso que a gente combate a teologia dos amigos de Jó. Né? Quando ele vem falar ali, os amigos dele vêm falar que ele devia ter algum pecado escondido, que Deus estava cobrando dele porque ele tinha errado, porque se ele confessasse, né, e deixasse, arrependesse, Deus podia perdoar e ele podia recuperar a saúde e as coisas que ele tinha, as coisas que ele tinha perdido. A gente pensa que se a gente for acreditar que toda vez que nós pecamos, o Senhor tira tudo de nós, mata nossos filhos, né, queima nossas fazendas, acaba com nossos rebanhos, nós então precisamos acreditar também que se ao agirmos certos, nós somos merecedores da glória de Deus, das bênçãos de Deus. E isso nunca vai ser verdade, porque nós jamais seremos merecedores. É pela graça de Deus, é porque a graça nos alcançou, a graça de Cristo Jesus nos alcançou, é que nós podemos então ser herdeiros dessas bênçãos e dessas misericórdias que são das coisas maravilhosas que a Bíblia fala, né? Coisas tão maravilhosas que a gente não pode nem falar que nós herdaremos no céu. E aqui na terra, a nossa vida está debaixo da soberana vontade de Deus. Vai chegar até a nossa tenda aquilo que vier de Deus, aquilo que for permissão de Deus. Ainda que nós estejamos cumprindo, pagando, né, sofrendo as consequências dos nossos pecados e das escolhas erradas que nós fazemos, nós sabemos que das consequências do pecado Deus não vai livrar ninguém, senão teria livrado Davi. Davi sofreu todas as consequências do pecado que ele cometeu. No caso de Davi, havia de fato pecado oculto, né? Havia de fato coisa que ele tinha feito e não tinha sido revelada. E Davi pagou com a vida dos filhos, Davi pagou com intrigas e discórdias dentro do seu próprio lar, no seu reinado, e o Senhor permitiu que ele sofresse cada uma das consequências pelos atos errados que ele tinha cometido. Mas se Davi tivesse feito tudo certo, não jamais tivesse cometido um erro, ele então seria merecedor
das bênçãos de Deus? Não, ele não seria merecedor. O Senhor, em sua soberana vontade, poderia dá-lo todas as bênçãos, todas as glórias, todas as honras. Se Deus quisesse assim agraciá-lo, né, Deus poderia fazer. Mas merecedor ele jamais seria. Nenhum de nós pode ser merecedor da graça de Deus, porque somos todos pecadores, somos originados do pecado. E só através da morte de Cristo na cruz é que podemos ser redimidos desse pecado. E é isso que Jó acabou entendendo no final do livro, lá no capítulo 42, né? Ele consegue entender que nenhum pensamento de Deus pode ser impedido. E que hoje, através dessa pequena reflexão aqui, nós possamos também ter esse entendimento, que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Nenhum. Tudo aquilo que ele pensar, que ele projetar e que ele planejar para mim e para a sua vida, vai acontecer. Levantando Satanás ou não, o Senhor há de fazer na minha vida e na sua aquilo que ele tem planejado para nós, para a honra e glória do nome dele. O livro de Jó, então, a nossa revista então vai ter 3 lições, né? E nós vamos aprofundar aí no conhecimento desse livro para edificar a nossa vida. Vai começar falando a respeito do livro mesmo em si, né? Sobre o seu autor, onde foi escrito, a data. Nós sabemos que existem aí algumas discordâncias, né, a respeito de quem escreveu o livro de Jó, mas nós acreditamos ter sido Moisés que escreveu. Não se sabe se ele escreveu esse livro quando ele estava no deserto, levando o povo de Israel para atravessar o Jordão, chegar na Terra Prometida, ou se ele escreveu esse livro quando ele ainda estava em Midian, cuidando das ovelhas do rebanho de Jetro, mas nós sabemos que ele fez a escritura desse livro, a escrituração desse livro. Mas existem alguns estudiosos, algumas linhas de pensamentos ainda, de estudo, que acreditam ter sido Salomão, Isaías, Eliú, um dos amigos de Jó, até Jetro já foi, né, conjecturada a possibilidade de o próprio Jetro ter feito a escrituração do livro de Jó. Mas, né, são conjecturas mesmo, são especulações, né? O que importa é o conteúdo que traz no livro, o que importa é o ensinamento que esse livro nos traz, porque a palavra de Deus, né, vai nos dizer, a carta de Paulo a Timóteo vai nos dizer que toda palavra é boa para ensinar, redarguir, educar, e nós para doutrinar, e o que importa é isso, é a doutrina, o ensinamento que nós podemos tirar do livro de Jó e que nós aprenderemos durante o último trimestre da escola bíblica dominical. Aí vai descendo na segunda lição, falando de quem era Jó, né, que ele era real, aconteceu de fato, não é mais uma fábula, não é mais uma parábola, como aconteceu muitas vezes, diversas vezes no Novo Testamento, o próprio Cristo, né, ali nos evangelhos contando as suas parábolas, mas aconteceu de fato, Jó era real, ele foi contemporâneo de Abraão, né? Esse livro foi escrito, ele viveu na era patriarcal, né? Porque acredita-se que ele tenha existido nessa época, porque o livro de Jó não faz menção alguma ao povo de Israel, então acredita-se que ele tenha vivido numa época onde Deus ainda não tinha chamado Abraão, Deus ainda não tinha separado Abraão para dar início à nação sacerdotal escolhida por ele, que era o povo de Israel, né? Deus ainda não tinha, a história ainda do povo judeu não tinha sido iniciada, por isso não é mencionada no livro de Jó, mas ele foi contemporâneo então de Abraão, um homem muito rico, que existia naquela época, devia ser muito articulado, ter muitos amigos e ser um homem muito abençoado, porque a gente vê as atitudes de Jó. Quando ele faz o holocausto, ele oferece sacrifícios a Deus, pensando em pecados que os filhos dele talvez pudessem cometer. E a gente vê como que Jó foi um homem que realmente era justo e era fiel a Deus. Ele preocupava em pecados possíveis pecados que os filhos pudessem cometer. Aí a gente vê que ele era um sacerdote, porque ele mesmo oferecia sacrifícios a Deus. Ele era pai, porque ele se preocupava com a conduta espiritual dos filhos, a conduta moral dos filhos. Se porventura eles viessem ofender a Deus, entristecer a Deus, transgredir, né, as vontades de Deus, ele já estava ali oferecendo sacrifícios
para que os filhos fossem perdoados. Nós vemos na conduta do Ló como ele também foi um esposo excelente, porque quando a esposa dele, a mulher dele, fala para ele amaldiçoar o nosso Deus e morrer, ele olha para ela e fala: falas como uma louca, mulher. Ele não chama a mulher dele de louca em momento algum. Ele simplesmente fala que ela está falando como uma louca. E isso é extremamente lindo, irmãos. Isso é uma coisa de uma delicadeza que ele usa, ele naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor terrível, com aquele corpo coçando, usava caco de telha para coçar a própria pele, havia perdido os bens, os filhos, os 10 filhos que ele tinha. Ele ainda teve a sensibilidade e a delicadeza de tratar aquela mulher, né, que não tinha nada de virtuosa. Ele ainda teve até a delicadeza de tratar aquela mulher com respeito e não dizer que ela era louca, dizer apenas que ela estava falando como falaria uma mulher louca. Então a gente vê na conduta, por todo o sofrimento que Jó passou, que ele de fato era um homem pelo qual o próprio Deus havia testemunhado diante de Satanás. O próprio Deus havia dito que ele era um homem justo, que ele era fiel, e Deus se alegrava em Jó. Deus se alegrava no comportamento de Jó. E hoje eu te faço uma pergunto para você e para mim. Se Deus, porventura, pudesse hoje conversar com Satanás, que testemunho ele daria da minha vida e da sua? O que ele poderia falar para Satanás? Ali está a professora Helena. Ela é uma mulher justa, ela é uma mulher fiel, ela é uma esposa excelente, uma mãe exemplar. O que poderia Deus dizer de mim a Satanás? Ele teria algo para dizer de bom? Poderia Deus testemunhar a meu favor diante do nosso adversário, do nosso acusador? Aquele que acusa, que usou os amigos de Jó para acusá-lo o tempo inteiro, né? Que nós possamos aprender ao longo dessas lições, dessas 3 lições dessa revista, quem é o nosso Deus, respeitar a soberania dele, aceitar para as nossas vidas aquilo que vem do Senhor e orar, clamar a ele para que ele nos dê força para passar pelos momentos de dificuldade e que esses momentos possam ser usados para nos fortalecer na presença do nosso Deus, como aconteceu com a vida de Jó. No final, quando Jó cai em si, que ele percebe, né, que Deus realmente era soberano, e ele vai dizer que eu sei que o meu Senhor vive e nele esperarei, né? Ainda que eu morra, ainda que eu seja fulminado por um raio, ainda que Deus resolva acabar de vez com a minha vida, é nele que eu espero, né? Que nós possamos seguir esse exemplo de esperar sempre no Senhor, ainda que a figueira não floresça, mas é nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Ainda que nos falte dinheiro, que nos falte saúde, que nos morram os filhos, mas a nossa esperança ela deve estar sempre firmada em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que nós possamos não conseguir entender o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter em mente aquilo que Paulo vai dizer aos Coríntios na sua primeira carta, lá no capítulo 10, quando ele diz que não sobreveio tentação, que não sobrevém sobre nós tentação que não seja comum aos homens. Ou seja, tudo que acontece conosco aqui na terra é comum que aconteça aos homens. Nada é novidade, tudo é normal. E nós não somos melhores do que ninguém para não merecer sofrer, para não viver dor, para não estar em angústia em alguns momentos de nossa vida. Porque Jesus não prometeu que a vida seria um mar de rosas aqui na terra. Ele prometeu que no céu toda lágrima seria enxugada. Não haveria dor, nem morte, nem tristeza. Porque lá sim é lugar de gozo eterno, de alegria eterna ao lado do Cordeiro, daquele que morreu para salvar a nossa vida. Deus é fiel e Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que possamos suportar. Não virá dor maior do que aquilo que a gente suporta. Porque o mesmo Deus que permite que a dor chegue, quando está chegando o nosso limite, Ele entra com providência e nos dá um escape para que nós possamos suportar. Então, o próprio Deus que permite que a dor venha, Ele manda o escape. Ele nos tira do lamaçal, Ele nos tira do lodo, Ele nos tira das trevas e faz aquilo que Ele fez com Jó.
Ele firma os nossos pés numa rocha e coloca um novo cântico na nossa boca, porque nenhum de seus pensamentos pode ser evitado. Se você só conhece Jesus de ouvir falar, só conhece Deus de ouvir falar, venha ter liberdade, conhecimento e intimidade com esse Deus, para que você também possa conhecê-lo de vista, possa conhecer de andar com ele e de ouvir a voz dele. Abra o seu coração, deixe entrar a voz, abra o seu ouvido, deixa Jesus sussurrar no seu ouvido agora o quanto ele te ama, o quanto ele está aqui de braços abertos para te receber em tudo que você fizer e em todo o tempo. O Senhor Jesus, ele é contigo, porque quando a Bíblia nos diz, Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, é muito verdade. Ele levou nossas dores, ele levou nossas angústias, ele levou os nossos pecados e nós fomos sarados, fomos curados para viver com ele no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, é lícito que venha dor, que venha sofrimento, mas é certo que a vitória é nossa em nome de Jesus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir nenhum dos pensamentos de Deus. Que nós possamos estar firmes nessa rocha que é Cristo, fortalecidos mais a cada dia para suportar as agruras da vida, as adversidades que porventura aparecerem em nosso caminho, mas que a nossa fé jamais seja abalada. Que em tudo nós possamos suportar e guardar a nossa fé. Em tudo nós possamos guardar a fé, como Paulo fez. Lá em Romanos 8, ele vai dizer assim: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma dor, amém? Nenhum sofrimento, amém? Nenhuma casa queimada, rebanho perdido, ouro perdido, roupa rasgada, pele apodrecida, nada disso pode nos separar do amor de Deus, que está firmado em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e até a semana que vem, quando nós iniciaremos literalmente o estudo da revista do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020, falando da fragilidade humana e da soberania do nosso Deus. Amém.